E aí, Fabiços? Sabia que um desenho lá de 1992 não só apresentou os X-Men para milhões de pessoas, como também pavimentou o caminho para os filmes dos cinemas nos anos 2000? E ainda voltou com tudo 30 anos depois? Hoje vamos mergulhar fundo na icônica série animada dos Mutantes, relembrar suas temporadas, falar da lendária dublagem brasileira, curiosidades incríveis e mostrar ainda como tudo isso culminou no retorno triunfal em X-Men 97. Então, galera, preparem o uniforme amarelo e bora embarcar nessa viagem nostálgica pelo mundo dos mutantes. Nos anos 90, os X-Men dominavam as bancas de gibis, com a arte marcante de Jim Lee se tornando referência mundial. E foi, galera, exatamente esse visual que inspirou a série animada. Nos Estados Unidos, a animação estreou em outubro de 1992 e ficou no ar até setembro de 1997 no bloco Fox Kids da Fox Channel. Aqui no Brasil, chegou 2 anos depois, em 1994, dentro da inesquecível TV Colosso, passando depois pela queridíssima TV Globinho e também pela Fox Kids Brasil na TV por assinatura. Hoje, para a alegria de todos os fãs, a série completa está disponível na Disney Plus. Produzida pelos estúdios Marvel e Saban, cada episódio tinha cerca de 22 minutos e uma abertura simplesmente inesquecível. O sucesso foi tão grande que ajudou a pavimentar o caminho para a estreia do filme dos Mutantes em 2000. Antes da série animada de 1992, houve um episódio piloto chamado X-Men Pride of the X-Men, exibido em 1989. Nele, os heróis usavam os uniformes clássicos dos gibis dos anos 80 e acompanhávamos a jovem Kitty Pryde se juntando aos X-Men para enfrentar a Irmandade dos Mutantes, liderada por Magneto. Apesar de não ter evoluído para uma série, o episódio serviu de inspiração para o jogo de arcade de 1992 e deixou aquela sensação de que os mutantes talvez nunca chegassem de vez às telas da TV. Fabiços, a animação contou com 5 temporadas, exibidas entre 1992 e 1995, totalizando 76 episódios. E o mais interessante, galera, é que cada temporada praticamente trazia uma trama central, dando ao público aquela sensação de estar assistindo a um longa dividido em capítulos. Na primeira temporada, acompanhamos a mutante Jubileu conhecendo a formação clássica dos X-Men, com grande foco no eterno conflito entre humanos e mutantes. A primeira grande ameaça vem do próprio governo americano, que cria o Programa de Controle de Mutantes. Oficialmente, parecia apenas um cadastro político dos mutantes, mas na prática era uma verdadeira perseguição, utilizando os gigantescos sentinelas, robôs caçadores projetados para capturar mutantes e aprisioná-los em campos de concentração na ilha de Genosha. Nesse arco, somos apresentados ao Mal-de Mestre, criador dessas máquinas. Um dos grandes destaques da temporada é o arco em 2 partes, Dias de Futuro e Passado, inspirado nos quadrinhos lançados em 1981, que se passava no então distante ano de 2013. Nessa história, o mutante Bishop viaja no tempo para impedir um futuro distópico onde mutantes são caçados e exterminados. Esse arco foi tão marcante que acabou servindo de base para o filme X-Men Dias de um Futuro Esquecido, lançado nos cinemas em 2014, considerado por muitos fãs o melhor longa da franquia mutante da Fox. Além disso, a temporada traz conflitos épicos como Magneto contra os humanos, o vilão Apocalipse prometendo a cura do gene mutante, que na verdade escondia outro propósito,
e a relação sempre complexa entre o Professor Xavier e Magneto, dois amigos com ideais totalmente diferentes sobre o futuro dos mutantes e sua convivência com a humanidade. E Fabiços, é claro, impossível não falar dele, Wolverine, sempre roubando a cena com suas piadas sarcásticas, carregadas de agressividade, que renderam momentos inesquecíveis. Problema. O favorito do professor está com medo. Quando quiser, bonitão, eu vou aonde eu quiser. Saia da frente, Garnet. Ei, homem de lata! Eu vou mandá-lo de volta pra Oz, em pedaços! Ciclope! Eu sei como se sente, Wolverine, mas... Não sabe nada, homenzinho. Covarde! Todos eles! Wolverine! Diga ao Ciclope que eu o tornei conversível. Já na segunda temporada, gira em torno do vilão Senhor Sinistro, mestre das manipulações genéticas, com grande foco no casal Ciclope e Jean Grey, cujo casamento marca logo a abertura da temporada. Um dos pontos mais importantes é o retorno de Morpho, dado como morto na primeira temporada, após o ataque dos Sentinelas. Ele volta à vida graças às experiências do Senhor Sinistro, porém retorna com lavagem cerebral, se tornando uma peça-chave para gerar conflitos internos entre os próprios X-Men. Nesse período surge também um movimento antimutante ainda mais forte, o grupo Amigos da Humanidade, que cresce em poder e influência, espalhando ódio e perseguição contra os mutantes. A temporada reserva episódios memoráveis, como quando a Tempestade enfrenta o Rei das Sombras, numa batalha que coloca à prova não apenas seus poderes, mas também a sua força interior. Outro destaque é o arco de viagem no tempo. Bishop retorna do futuro para impedir a propagação de uma praga que revela os bastidores dos Amigos da Humanidade. Enquanto Cable tenta detê-lo, o episódio cria uma trama cheia de reviravoltas, considerada por muitos como um dos melhores episódios envolvendo viagem temporal da animação. Também temos a grande revelação da temporada. Vampira finalmente recupera suas memórias perdidas, confrontando o seu passado doloroso e descobrindo sua ligação com ninguém menos que Carol Danvers, a Miss Marvel, o que explica a origem de seus poderes e de seus traumas. Já nos episódios finais, vemos Magneto e Professor Xavier presos numa terra selvagem, onde acabam se unindo aos X-Men para impedir que o Senhor Sinistro avance em seus planos de criar supermutantes. A temporada não só elevou o nível da ação e do drama, como também aprofundou ainda mais a tensão entre humanos e mutantes, explorando temas como preconceito, identidade e responsabilidade. Tudo isso preparando o terreno para os arcos ainda mais complexos que viriam nas temporadas seguintes. Galera, a terceira temporada da animação mergulha em um dos arcos mais lendários e emocionantes dos quadrinhos da Marvel, a Saga da Fênix e a sua continuação, a Saga da Fênix Negra. Essas histórias nasceram nos gibis clássicos dos X-Men, publicadas em O Uncanny X-Men de 1976 a 1977, onde Jean Grey se sacrifica em uma missão espacial e renasce como a poderosa Fênix. Já na saga da Fênix Negra, foi publicada um pouco depois em O Uncanny X-Men de 1980, desenhada por John Byrne, o mesmo artista que redesenharia o Homem de Aço para DC. Essa saga trouxe a queda trágica de Jean Grey ao ser corrompida pelo poder absoluto da Força Fênix, se tornando um dos momentos mais marcantes da história dos quadrinhos. Já na animação de 1992, esse arco foi brilhantemente adaptado em duas grandes sagas:
A Saga da Fênix, em 4 episódios, mostrando Jean Grey sendo possuída pela Força Fênix, adquirindo poderes cósmicos quase ilimitados e se tornando peça-chave para salvar a galáxia. Nessa adaptação, aparecem figuras centrais como Lilandra e a raça alienígena Shi'ar, onde, além da introdução dos conceitos espaciais que ampliaram o universo da série para muito além do planeta Terra. Já na saga da Fênix Negra, também em 4 episódios, retratando a queda de Jean Grey quando a Força Fênix sai de controle. Aqui acompanhamos a luta desesperada dos X-Men contra sua própria amiga e companheira, em um arco emocionante que explora temas profundos como sacrifício, poder absoluto e perda irreparável. Mas galera, a 3ª temporada não se resume apenas na Fênix. Ela também trouxe episódios que expandiram ainda mais a mitologia dos mutantes. Tivemos o retorno de Omega Red, o vilão soviético introduzido na 2ª temporada, criado para caçar Wolverine e que trouxe novas revelações sobre o passado militar do Logan. E uma das curiosidades mais marcantes, os X-Men fizeram uma participação especial inesquecível na animação do Homem-Aranha em 2 episódios, nos quais o Aracnídeo procura o Professor Xavier para tentar curar uma mutação que estava sofrendo. Essa interação confirmou algo incrível para que os fãs na época. Sim, existia um universo compartilhado das animações da Marvel, que ainda seria explorado em produções futuras, e veremos aqui ao longo deste vídeo. A 4ª temporada de X-Men é lembrada como uma das mais ousadas, pois levou a narrativa para níveis ainda mais complexos, explorando realidades alternativas, intrigas políticas e conflitos cósmicos. Entre os destaques está sem dúvida o arco O Valor de um Homem, dividido em 2 partes. Neste episódio vemos um futuro alternativo onde Wolverine e Tempestade vivem como um casal, numa realidade devastada em que os X-Men nunca existiram, já que o Professor Xavier foi assassinado antes de fundar a equipe. Este arco é diretamente inspirado em conceitos de realidades paralelas explorados nos quadrinhos em histórias como Days of Future Past, em O Uncanny X-Men números 141 e 142 de 1981. Aqui, mais uma vez, o mutante Bishop se torna peça-chave viajando no tempo para impedir essa distorção temporal e restaurar a linha do tempo correta. Em um dos episódios mais aclamados de toda a série, por mostrar o peso das escolhas e o impacto de Xavier no destino dos mutantes. Outro arco grandioso é O Santuário, em 2 episódios, que adapta elementos dos quadrinhos ligados ao asteroide M, apresentados originalmente em X-Men 5 de 1963. Na animação, Magneto surge como líder em busca de um refúgio seguro para os mutantes, longe da perseguição dos humanos. Ele leva sua luta para o espaço, criando um verdadeiro Éden mutante em órbita. Mas logo o sonho de um lar livre da opressão se transforma em mais uma fonte de conflitos e divisões. Este arco trouxe discussões profundas sobre ideais políticos, separatismo e o eterno embate filosófico entre Xavier e Magneto. Além disso, a 4ª temporada expandiu também ainda mais o tabuleiro narrativo da série, inserindo elementos que flertavam com o multiverso, guerras intergalácticas e a luta constante entre destino e o livre-arbítrio. Foi aqui que os roteiristas ousaram dar ainda mais densidade à trama, transformando a animação não apenas em um desenho de ação, mas em uma obra que discutia questões sociais, filosóficas e existenciais. A temporada final de X-Men foi feita com produção enxuta e orçamento reduzido.
houve troca de estúdio de animação por um mais barato das Filipinas, o que resultou em model sheets simplificados, menos sombreamento e menos linhas de detalhe, o que todo mundo notou. Além disso, parte dos episódios foram ao ar fora da ordem e alguns vieram de pedidos tardios da Fox. A série chegou a ter um final planejado na 4ª temporada, mas a emissora encomendou mais episódios em cima da hora. Some a isso a crise que a Marvel estava passando em meados dos anos 90 e você tem um cenário que explica a mudança de traço, histórias mais independentes e, por fim, o seu encerramento. Mesmo assim, tivemos episódios marcantes dessa temporada. A Falange, abertura em 2 episódios, com os técnico-orgânicos tentando assimilar toda a vida na Terra. É ação, é sci-fi raiz, um dos episódios bons dentro dos eventos ardios da série. Velhos Soldados, clássico absoluto onde narra o flashback da Segunda Guerra com Wolverine e Capitão América invadindo a base do Caveira Vermelha para resgatar um cientista. Episódio queridinho dos fãs, e com razão, né? E por fim, o dia de formatura, o final oficial. Os X-Men unem forças em torno do Professor X para impedir uma crise em larga escala, fechando o arco dos mutantes com um tom de despedida e legado. Galera, após 30 anos, a Marvel, já reestruturada com o sucesso do seu MCU e incorporada pela Disney, surpreendeu os fãs em 2023 com o lançamento de X-Men 97. A série chega como uma continuação direta do último episódio, exibido lá em 1997, retomando exatamente de onde a clássica animação parou. Um retorno nostálgico, impactante e emocionante que honra o legado dos anos 90 e ao mesmo tempo apresenta uma nova roupagem para as novas gerações. Mas calma, galera, X-Men 97 é assunto para o nosso próximo vídeo aqui no canal. O que muita gente não percebe é que a Marvel já tinha o seu próprio universo compartilhado nas animações dos anos 90. Mesmo confuso de entender e com alguns erros de continuidade, em vários momentos essa série se conectava. Tudo começou com X-Men na série animada, de 92 a 97, que abriu as portas para uma era das animações. Logo em seguida, veio o Homem-Aranha, a série animada, de 94 a 98, onde vimos participações dos próprios X-Men de 92. Nesse mesmo período, tivemos Quarteto Fantástico e Homem de Ferro, de 94 a 96, ambos com crossovers que reforçavam ainda mais este universo interligado. Já na animação O Incrível Hulk, de 96 a 97, vimos participações especiais do Homem de Ferro e até mesmo do Quarteto Fantástico. Em 98 foi a vez do Surfista Prateado, que expandiu a Marvel para o lado cósmico. E logo depois, Homem-Aranha Sem Limites, de 99 a 2001, mostrou que a ideia de multiverso já estava presente, como já havia sido explorado em episódios da série animada do Aranha, de 94. E para fechar essa fase, tivemos Os Vingadores Unidos Eles Vencerão, de 99 a 2000, que consolidava tudo que vinha sido construído desde os X-Men de 92. Fabiços, uma das curiosidades mais legais aqui no Brasil é que Isaac Bardavi eternizou o Wolverine na dublagem. Sua voz rouca e cortante virou marca registrada, atravessando a animação e chegando aos filmes a partir dos anos 2000, dando voz a Hugh Jackman por décadas. E não podemos esquecer também do inigualável Orlando Drummond, que dublou o arqui-inimigo do Wolverine, Dentes de Sabre. O encontro dessas duas vozes lendárias marcou para sempre a memória da dublagem brasileira. Em 2017, tivemos um momento inesquecível. Isaac Bardavi se encontrou com Hugh Jackman no talk show brasileiro De Noite. Jackman fez questão de homenageá-lo. E quando Isaac nos deixou em 2022, ficou para sempre o legado de uma voz que definiu gerações. Mas a animação também ganhou vida nos quadrinhos.
com as séries X-Men Adventures, publicadas entre 92 e 95, Adventures of the X-Men, lançada entre 96 e 97, Adventures of the X-Men Tooth and Claw de 2020 e X-Men The Animated Series The Further Adventures de 2023. E a estética clássica dos X-Men de 92 não ficou só na TV ou nos gibis não, ela também voou para o mundo dos games. Títulos como Children of the Atom 1 e 2, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, além dos inesquecíveis jogos de console como X-Men e X-Men 2 Clone Wars no Mega Drive e Mutant Apocalypse no Super Nintendo, traziam o visual, o estilo e até o elenco de personagens bem próximos ao do desenho animado. A série animada deixou marcada a verdadeira essência dos X-Men: falar de minorias, enfrentar o preconceito e valorizar a família que a gente encontra pelo caminho. Não era só um desenho, era um comentário social poderoso, acessível para todas as idades. E é exatamente por isso que, quando a icônica abertura começa a tocar, todo mundo volta a ser aquela criança nerd lá dos anos 90. E aí, Fabiços, qual é o episódio favorito de vocês? Comenta aqui embaixo e não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, onde vamos falar do incrível X-Men 97.